Algumas pessoas nascem para ensinar, outras para aprender. Mas existe um terceiro tipo, aquelas que nascem para revelar a verdade que outros tentam esconder. Essa frase ecoava na mente de Isadora Monteiro enquanto ela segurava entre as mãos, trêmulas, o envelope que mudaria sua vida para sempre. Era véspera do casamento da cunhada e o que ela havia descoberto era tão chocante que ainda mal conseguia acreditar. 3 semanas antes, Isadora estava organizando os documentos da construtora da família do marido quando encontrou uma pasta esquecida no escritório. Dentro dela, contratos milionários, transferências bancárias suspeitas e o que mais a deixou perplexa: certidões de nascimento. Não uma, mas 3 certidões de nascimento de Giovanna Cavalcanti. Cada uma com uma data diferente. Uma com o nome dos pais Cavalcanti, outra com nomes completamente diferentes. E a terceira revelava a verdade mais devastadora de todas. Giovanna não era filha biológica da família Cavalcanti. Era filha de Maria das Graças Silva, empregada doméstica que havia trabalhado na casa da família por 15 anos. Quando Maria morreu em um acidente de carro quando Giovanna tinha apenas 8 anos, Dona Eulália e seu Benedito, sem filhos próprios na época, decidiram criá-la como se fosse sangue do seu sangue. Mas havia mais. Giovanna sabia de tudo isso desde os 18 anos e havia chantageado os pais adotivos para manter o segredo, ameaçando revelar publicamente a mentira da família tradicional se não recebesse tudo o que queria. Meu Deus! Sussurrou Isadora quando leu os relatórios financeiros. Giovanna havia extorquido mais de 2 milhões de reais dos Cavalcanti ao longo dos anos. Carros, apartamento, viagens, a faculdade particular, tudo pago com dinheiro que ela conseguia, através de chantagem emocional. E o pior, ela estava planejando fazer a mesma coisa com Marcelo após o casamento, revelando documentos falsos que mostravam supostas dívidas da família para extorquir ainda mais dinheiro. Isadora trabalhava como auditora em uma empresa de contabilidade. Há 12 anos. Havia começado como estagiária e subido cada degrau através de competência e honestidade. Aos 34 anos, era respeitada no ramo por sua capacidade de descobrir irregularidades que outros profissionais não conseguiam detectar. Sua especialidade era justamente investigar fraudes financeiras complexas. Ironia do destino que a colocaria face a face com a maior fraude de sua vida pessoal. Henrique Cavalcanti, seu marido de 4 anos, era um homem íntegro que trabalhava como engenheiro na construtora da família. Ele não sabia de nada sobre a verdadeira origem de Giovanna nem sobre as chantagens. Para ele, a irmã mais nova era apenas mimada pelos pais. Se descobrisse a verdade, ficaria devastado. Henrique adorava os pais e sempre disse que seu maior orgulho era fazer parte de uma família unida e honesta. Durante semanas, Isadora carregou aquele peso sozinha. Cada almoço de domingo na casa dos sogros se tornava uma tortura. Ver Dona Eulália servindo Giovanna com tanto carinho, vê-la chamá-la de minha princesa, sabendo que por trás daqueles sorrisos havia anos de chantagem e manipulação. Ver seu Benedito trabalhando 16 horas por dia para sustentar os gastos exorbitantes de uma filha que nem filha era, pelo menos não de sangue, mas que se aproveitava do amor incondicional deles. A verdade é como o sol, costumava dizer. A avó de Isadora pode ser escondida por algum tempo, mas sempre encontra uma forma de brilhar. E naquela manhã de sábado, enquanto se arrumava para o casamento mais caro da história da família, Isadora decidiu que era hora da verdade brilhar. O vestido que ela escolheu não era o mais caro, mas tinha um significado especial. Era o mesmo
Vestido que usara na formatura da faculdade, quando seus pais, pessoas simples que trabalharam a vida inteira para pagar seus estudos, choraram de orgulho ao vê-la receber o diploma. Era o vestido da dignidade, da conquista honesta, do trabalho árduo recompensado. Hoje ele representaria algo ainda mais poderoso. A força de quem não tem medo de enfrentar a verdade, por mais dolorosa que seja. O Grand Palácio Eventos, localizado em Alphaville, nunca havia visto uma celebração tão extravagante. 500 mil reais investidos em uma única noite, com decoração assinada por um dos designers mais caros de São Paulo. Isadora estacionou seu Corolla ao lado de Porsches e Mercedes, sentindo-se como sempre se sentia nesses eventos. Uma estranha, observando um mundo que não era seu. Mas hoje seria diferente. Hoje ela não seria apenas observadora. Você parece nervosa, comentou Henrique enquanto caminhavam em direção à entrada. Está tudo bem? Isadora forçou um sorriso e apertou a mão do marido. Como explicar que em poucas horas toda a estrutura familiar que ele conhecia seria abalada? Como dizer que a irmã que ele amava era uma farsa completa? A entrada no salão foi como mergulhar em um mar de hipocrisia dourada. Convidados se cumprimentavam com beijos falsos no rosto, comentando sobre as roupas uns dos outros, medindo quem tinha chegado no carro mais caro, quem estava usando a joia mais vistosa. Giovanna circulava pelo salão como uma rainha, recebendo parabéns e elogios, seu vestido de grife custando mais do que muitas pessoas ganham em um ano inteiro de trabalho. Isadora, querida, a voz melosa de Giovanna cortou o ar quando ela se aproximou. Que bom que você veio e que vestido interessante, é vintage, não é? O sorriso não chegava aos olhos e havia algo de predatório na forma como ela observava a cunhada. Era como se soubesse que algo estava diferente, como se farejasse perigo. Durante o coquetel, Isadora observou atentamente os convidados. Reconheceu vários clientes da construtora, políticos locais, empresários influentes, todos pessoas que respeitavam a família Cavalcante pela tradição e integridade. Se soubessem a verdade sobre Giovanna, sobre os milhões extorquidos, sobre as mentiras, a reputação da família seria destruída em questão de horas. Foi então que Isadora notou algo estranho. Um homem de terno escuro, próximo aos 50 anos, conversava discretamente com Marcelo, o noivo. Pelas expressões tensas e pelos documentos que trocavam, não parecia uma conversa social. Isadora aguçou os ouvidos e conseguiu captar fragmentos. Precisa assinar hoje. Transferência antes da lua de mel. Sua futura esposa insistiu. O sangue de Isadora gelou. Giovanna estava aplicando o golpe em Marcelo já no dia do casamento. Os documentos que o homem mostrava eram os mesmos que ela havia visto na pasta esquecida. Contratos fraudulentos que transfeririam parte dos bens da família Drummond para contas controladas por Giovanna. O plano dela era casar, conseguir acesso legal aos bens do marido e depois aplicar a mesma chantagem que usava com os Cavalcante. A verdadeira medida do caráter de uma pessoa não está no que ela faz quando todos estão observando, mas no que ela faz quando pensa que ninguém está vendo. Essa era uma das lições mais importantes que Isadora havia aprendido na vida. E ali, observando Giovanna orquestrar sua fraude matrimonial, ela percebeu que estava prestes a testemunhar o momento exato em que o caráter verdadeiro de alguém se revelaria. Durante o jantar, Giovanna fez questão de que Isadora e Henrique fossem colocados em uma mesa afastada, junto com convidados menos importantes. Desculpa, cunhadinha, disse ela com aquele sorriso falso. Mas você entende, né? Família próxima tem que ficar perto do palco. Henrique protestou, mas Isadora o tranquilizou.
Ela precisava daquela posição estratégica, longe dos olhares curiosos, para executar o que havia planejado. Enquanto o jantar transcorria, Isadora observava cada movimento de Giovanna. A forma como ela tratava os garçons com desprezo, como falava sobre pessoas inferiores, que não mereciam estar ali, como comentava sobre a necessidade de manter o padrão da família. Cada palavra era uma punhalada no coração de Isadora, que pensava em Dona Eulália e seu Benedito, pessoas simples e trabalhadoras sendo manipuladas por anos a fio. O momento decisivo chegou quando Giovanna se levantou para fazer seu discurso de agradecimento. O salão silenciou. Todos os olhares se voltaram para a noiva radiante que segurava o microfone com mãos firmes e sorriso confiante. Era o momento em que ela se sentia mais poderosa, mais inatingível. Era também o momento em que sua queda seria mais devastadora. Quero agradecer a todos que estão aqui hoje, começou Giovanna, sua voz ecoando pelo salão luxuoso. O microfone captava cada palavra, enquanto ela sorria para os 300 convidados. A minha família querida, aos amigos verdadeiros. Sua voz era doce como mel envenenado, e Isadora reconheceu o tom que sempre precedia uma humilhação. Porque família não é apenas sangue, não é mesmo? Família é escolha, é afinidade, é pertencimento. A palavra foi pronunciada como uma sentença de morte, carregada de veneno e desprezo, e é por isso que hoje quero deixar claro quem realmente faz parte da nossa família Cavalcante. E quem? Giovanna pausou, seu sorriso se alargando de forma cruel. Quem está aqui apenas por circunstâncias? Pessoas que pensam que um anel no dedo as torna especiais. O silêncio no salão era ensurdecedor. Todos sabiam sobre quem ela falava. Isadora sentiu o sangue subir ao rosto, mas manteve-se imóvel, as mãos firmes sobre a bolsa que continha os documentos explosivos. Pensou que era da família? Giovanna dirigiu-se diretamente a Isadora, sua voz cortante como uma lâmina. Você não é ninguém. Nunca foi e nunca será. Está aqui por pena, por caridade, porque meu irmão teve um momento de fraqueza e se apaixonou por alguém inferior. Henrique se levantou bruscamente, o rosto vermelho de raiva. Giovanna, que diabos você pensa que está fazendo? Mas ela ergueu a mão, silenciando-o. Senta aí, Henrique. Deixa a princesa da família falar, disse Isadora, sua voz calma, contrastando com a tempestade que se formava em seus olhos. Pela primeira vez em anos, ela não abaixou a cabeça. Pela primeira vez, não engoliu o desprezo em silêncio. Giovanna interpretou a calma como submissão e continuou seu ataque. Exato. Pelo menos você reconhece seu lugar. Sabe qual é a diferença entre nós? Eu nasci para isso. Nasci para ser uma cavalcante. Você? Você é apenas uma intrusa que se aproveitou da bondade da minha família. Nasceu para ser uma cavalcante? Isadora repetiu lentamente, se levantando. Sua voz era baixa, mas carregava uma autoridade que fez o salão inteiro silenciar. Que interessante você dizer isso, Giovanna. Muito interessante mesmo. Algo na entonação de Isadora fez Giovanna hesitar. Havia algo perigoso na forma como a cunhada a olhava, mas a embriaguez do poder a fez prosseguir. Sim, nasci. Diferente de algumas pessoas aqui, eu tenho classe, educação, sangue nobre correndo nas veias. Você pode até estar casada com um cavalcante, mas nunca será uma de nós. Nunca terá nossa elegância, nossa distinção, nosso valor. Isadora sorriu. Não era um sorriso de nervosismo. Era o sorriso de alguém que acabara de ver o adversário cavar a própria cova, sangue nobre correndo nas veias. Nossa, que poético, Giovanna. Conta mais sobre esse sangue nobre. Porque família é sobre verdade, não é mesmo? Continuou Isadora, abrindo lentamente a bolsa.
É sobre honestidade, transparência, sobre não esconder quem realmente somos. Ela tirou uma pasta de documentos e Giovanna empalideceu instantaneamente. O que é isso? Gaguejou Giovanna, sua confiança evaporando como fumaça. São documentos muito interessantes que encontrei no escritório da construtora, respondeu Isadora, sua voz agora audível para todo o salão graças ao microfone que Giovanna ainda segurava com mãos trêmulas. Documentos sobre família, sobre verdade, sobre origens. O rosto de Giovanna estava completamente branco. Ela sabia exatamente o que estava naquela pasta e pela primeira vez em sua vida não tinha controle da situação. Giovanna Maria das Graças Silva, disse Isadora, sua voz cortando o silêncio como uma espada. Esse é seu nome verdadeiro, não é? Filha de Maria das Graças Silva, empregada doméstica que trabalhou 15 anos nesta família. O microfone captou cada palavra, amplificando-as para todos os convidados. Giovanna tentou falar, mas nenhum som saiu. Marcelo olhava confuso, sem entender o que estava acontecendo. Você quer saber o que mais tem nesses documentos? Continuou Isadora, tirando papéis da pasta. 3 certidões de nascimento diferentes. Transferências bancárias totalizando R$2.300.000 extorquidos desta família nos últimos 10 anos. E o melhor... Ela pausou dramaticamente. Um plano detalhado para aplicar o mesmo golpe na família Drummond após o casamento. Marcelo ficou lívido. Do que ela está falando, Giovanna? Que golpe, que extorsão! Dona Eulália se levantou com dificuldade. Aos 72 anos, havia dedicado sua vida a criar Giovanna como filha do coração. Minha filha, disse com a voz embargada, por favor, me diz que isso não é verdade. Verdade? Isadora olhou diretamente para Giovanna. Vamos falar de verdade, então. Você chantageou seus pais adotivos durante anos, ameaçando revelar publicamente que eles mentiram sobre suas origens. Você os fez pagar por seu silêncio, com carros, apartamentos, viagens, até este casamento de R$500 mil. Giovanna encontrou sua voz, apenas um sussurro desesperado. Você não entende. Eles me deviam isso? Deviam? A voz de Isadora subiu. Eles te salvaram da orfandade. Te deram amor, educação, família, e você transformou esse amor em chantagem. Henrique estava em choque. Giovanna, isso é verdade? Você realmente não é minha irmã biológica? Sua voz estava quebrada. Seu Benedito, que havia trabalhado 16 horas por dia para sustentar os gastos de Giovanna, tinha lágrimas nos olhos. Nós te amamos como filha verdadeira. Por que você fez isso conosco? E tem mais, disse Isadora, tirando o outro documento. Este contrato mostra como ela planejava transferir parte dos bens Drummond para contas offshore após a lua de mel. Marcelo, você já assinou papéis hoje, não foi? Documentos que ela disse serem formalidades do casamento? Marcelo empalideceu. Eu assinei. Ela disse que era só... Como você sabe disso? Porque sou auditora especializada em fraudes financeiras e reconheço um golpe quando vejo. Isadora enfrentou Giovanna diretamente. Você transformou amor em negócio. Transformou família em extorsão. O salão estava em silêncio absoluto. Pessoas sussurravam, outras filmavam. A humilhação que Giovanna tentara impor a Isadora agora se voltava contra ela devastadoramente. Sabe qual é a diferença entre nós? Disse Isadora, ecoando as palavras cruéis de Giovanna. Eu conquistei meu lugar nesta família através do amor e respeito. Você comprou o seu através da chantagem. Giovanna desabou na cadeira, mãos tremendo. Todo o seu mundo de mentiras desmoronava diante de centenas de testemunhas. Naquele momento, Isadora compreendeu que a verdadeira vingança não vinha da humilhação, mas da justiça.
3 dias se passaram desde o casamento que virou pesadelo. A notícia havia se espalhado como fogo pela alta sociedade paulistana. Vídeos, no momento, circulavam pelas redes sociais, e o nome Cavalcante estava em todas as conversas dos clubes exclusivos de Alphaville. Mas para Isadora, a verdadeira batalha estava apenas começando. Ela estava em seu escritório quando recebeu a ligação de Dona Eulália. A voz da sogra estava quebrada, carregada de tristeza. Isadora, minha filha, você pode vir aqui em casa? Preciso conversar com você. Quando chegou à mansão dos Cavalcante, encontrou uma cena devastadora. Dona Eulália estava na sala, cercada por caixas e documentos. Seus olhos vermelhos de tanto chorar, suas mãos tremiam enquanto segurava uma foto antiga de Giovanna criança. Eu encontrei isso no quarto dela, disse, mostrando cartas manuscritas. São cartas que Maria das Graças, a mãe biológica da Giovanna, escreveu para mim antes de morrer. Ela me implorava para cuidar da filha. Dizia que eu era a única pessoa boa que conhecia. Isadora sentou-se ao lado da sogra, sentindo o peso das revelações. Dona Eulália, a senhora não tem culpa de nada disso. Tenho sim, sussurrou a idosa. Eu criei um monstro. Cada vez que ela me chantageava, eu pagava porque tinha medo de perdê-la. Tinha medo que ela fosse embora e eu ficasse sozinha novamente. Suas lágrimas caíam sobre as cartas amareladas pelo tempo. Henrique entrou na sala naquele momento, seu rosto carregando a marca dos últimos dias de sofrimento. Mãe, pare de se culpar. Giovanna fez suas escolhas. Ele se virou para Isadora. Recebi uma ligação do advogado. Giovanna está tentando processar nossa família por difamação. Difamação? Isadora não conseguiu esconder a ironia. Ela está processando pela verdade? Ela alega que você forjou os documentos para prejudicá-la. Está pedindo 10 milhões de reais em danos morais. Henrique sentou-se pesadamente numa poltrona. E tem mais. Marcelo cancelou o casamento e está exigindo de volta todos os presentes, incluindo o apartamento de 2 milhões que ele deu a ela. Dona Eulália levantou a cabeça, seus olhos agora mostrando uma determinação que Isadora nunca havia visto antes. Chega dessa manipulação. Isadora, você tem meu apoio total. Vamos para a justiça com a verdade. Seu Benedito, que havia permanecido em silêncio no canto da sala, finalmente falou. 40 anos de casamento, 40 anos construindo essa empresa, e ela quase destruiu tudo em 15 anos de chantagem. Sua voz estava firme, resoluta. Não vou deixar ela machucar mais ninguém. Foi naquele momento que Isadora compreendeu algo fundamental. A vingança verdadeira não estava na humilhação pública que Giovanna havia sofrido. Estava na união da família em torno da verdade. Estava na força que eles encontraram para se libertar das mentiras. Existe algo que vocês precisam saber, disse Isadora, tirando outros documentos da bolsa. Giovanna não estava apenas roubando de vocês. Ela tinha uma conta offshore com mais de 5 milhões de reais. Dinheiro que ela escondeu durante anos, planejando desaparecer após o casamento com Marcelo. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas diferente. Não era o silêncio do medo ou da vergonha. Era o silêncio da decisão tomada, da família que havia escolhido ficar do lado da verdade. 6 meses depois, Isadora estava no Tribunal de Justiça de São Paulo. O processo contra Giovanna havia se tornado um dos casos mais comentados da cidade. A sala estava lotada de jornalistas curiosos e membros da alta sociedade que queriam presenciar o desfecho da história que havia abalado seus círculos exclusivos. Giovanna entrou na sala com um advogado caro, mas sua aparência havia mudado drasticamente. O cabelo, antes impecável, estava sem brilho. As roupas eram simples e seus olhos carregavam o peso de quem havia perdido tudo. Não havia mais aquela arrogância que sempre caracterizou sua presença.
Era uma mulher quebrada, derrotada por suas próprias mentiras. O juiz, Dr. Carlos Mendonça, um homem sério de 60 anos, examinou cuidadosamente todos os documentos apresentados. As evidências eram esmagadoras: certidões falsificadas, comprovantes de transferências bancárias, gravações de chamadas onde Giovanna claramente chantageava os pais adotivos. Após análise minuciosa das evidências apresentadas, disse o juiz, esta corte reconhece que a requerente, Giovanna Silva, praticou estelionato, falsificação de documentos e extorsão durante 15 anos contra a família Cavalcante. Giovanna desabou na cadeira, seus últimos vestígios de esperança se esvaindo. Seu advogado tentou argumentar, mas os fatos eram incontestáveis. A requerente deverá ressarcir integralmente os valores extorquidos, totalizando R$2.300.000, além de 5 anos de prisão em regime semiaberto, continuou o juiz. Quanto à conta offshore no valor de R$5 milhões, o dinheiro será bloqueado e revertido às vítimas como indenização adicional. Quando o martelo bateu selando a sentença, Isadora não sentiu vitória, sentiu alívio. Alívio de que a verdade havia prevalecido, de que a família poderia finalmente se curar das feridas deixadas por anos de manipulação. Do lado oposto da sala, Giovanna se virou para olhá-la uma última vez. Não havia mais ódio em seus olhos, apenas um vazio profundo. Você me destruiu, sussurrou. Isadora se aproximou dela e sua resposta ecoou por toda a sala. Você se destruiu, Giovanna. Eu apenas trouxe a verdade à luz. Fora do tribunal, a família Cavalcante se reuniu pela primeira vez em meses, sem o peso das mentiras sobre seus ombros. Dona Eulália abraçou Isadora com força. Obrigada, minha filha. Obrigada por nos libertar. Henrique segurou a mão da esposa, seus olhos brilhando com um amor renovado. Você salvou nossa família, Isa. Salvou a todos nós. Mas foi seu Benedito quem disse as palavras que marcariam para sempre o coração de Isadora. Você nos ensinou que família verdadeira não é aquela que nunca passa por tempestades, mas aquela que escolhe ficar unida quando a tempestade chega. Naquele dia, caminhando de mãos dadas com Henrique pelas ruas de São Paulo, Isadora compreendeu que havia aprendido a lição mais valiosa de sua vida. O amor verdadeiro não é aquele que nunca é testado, mas aquele que resiste a todos os testes. A família verdadeira não é aquela que nunca conhece a dor, mas aquela que escolhe se curar juntos. 2 anos se passaram. Isadora estava de pé, no jardim da casa que havia comprado com Henrique, observando o pôr do sol pintando o céu, de dourado. Era uma casa simples, mas construída com amor verdadeiro, não com dinheiro sujo ou chantagem. Cada tijolo representava uma conquista honesta, cada cômodo ecoava com risadas genuínas. Dona Eulália havia se mudado para uma casa menor, mais próxima deles. Aos 74 anos, ela havia encontrado paz em uma vida mais simples, longe das aparências que quase destruíram sua família. Agora cuidava de um pequeno jardim e ensinava crianças carentes a ler na biblioteca do bairro, encontrando propósito em ajudar verdadeiramente, sem segundas intenções. Seu Benedito havia vendido parte da construtora e usado o dinheiro para criar um programa de bolsas de estudo para filhos de funcionários. Quero construir pessoas, não apenas prédios, disse ele certa vez para Isadora, com lágrimas nos olhos. Henrique se aproximou por trás, envolvendo a esposa em seus braços. No que está pensando? Sussurrou em seu ouvido. Em como a vida tem formas estranhas de nos ensinar o que realmente importa, respondeu Isadora, se aconchegando em seus braços. Sabe o que aprendi, Henrique? Que a verdadeira riqueza não está no quanto você tem, mas no quanto você é amado de verdade. Naquele momento a campainha tocou. Era uma carta registrada.
Isadora a abriu com curiosidade e ficou em silêncio. Por longos minutos, Henrique notou suas lágrimas. "O que foi, amor?" "É de Giovanna", disse Isadora, sua voz embargada. "Ela está escrevendo da prisão." A carta era curta, mas cada palavra carregava o peso de uma alma que havia finalmente compreendido suas escolhas. "Isadora, sei que não mereço seu perdão, mas preciso que saiba. Você me deu o maior presente da minha vida ao expor minhas mentiras. Pela primeira vez em anos, posso olhar no espelho e ver quem realmente sou, sem máscaras. Estou aprendendo a ser verdadeira. Obrigada por me libertar de mim mesma." Isadora fechou os olhos, sentindo uma paz profunda invadir seu coração. Perdoar não significava esquecer, mas significava se libertar do peso do rancor. Significava escolher a cura ao invés da amargura. "Você vai responder?" perguntou Henrique. "Vou", disse Isadora, "porque aprendi que o perdão não é sobre a pessoa que nos machucou. É sobre nós mesmos. É sobre escolher a luz quando tudo ao nosso redor é escuridão." Naquela noite, enquanto escrevia sua resposta, Isadora refletiu sobre sua jornada. Havia começado como uma mulher que se sentia pequena, que engolia humilhações em silêncio, que acreditava que não merecia seu lugar na família. Mas descobriu que sua verdadeira força não vinha de gritar mais alto ou de se vingar com crueldade. Vinha de permanecer fiel aos seus valores, mesmo quando era difícil. A última frase de sua carta para Giovanna resumia tudo o que havia aprendido. Todos nós merecemos uma segunda chance de sermos quem realmente somos. A diferença está em como escolhemos usar essa chance. Isadora selou a carta e olhou pela janela. As estrelas brilhavam no céu noturno, e ela sorriu ao perceber que sua própria luz interior finalmente brilhava com a mesma intensidade. Havia descoberto que o verdadeiro triunfo não é derrotar o inimigo, mas transformar a dor em sabedoria, o ódio em compaixão e a vingança em justiça. E assim, uma mulher que um dia foi humilhada por não ser ninguém, descobriu que era exatamente quem precisava ser. Uma pessoa íntegra, corajosa e cheia de amor. Porque no final, isso é tudo o que realmente importa.